Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Gente, eu preciso, antes de mais nada, dar um recado rápido pra vocês. Da última vez que eu gravei vídeos, eu tava com 88 inscritos. Daí eu fui olhar de zoeira, 150. Vocês estão deixando a gente sonhar, cara. Tá deixando um amigo aqui sonhar, cara. Tô querendo me matar do coração. Tô me sentindo um influenciador flamenguista já, cara. Eles estão deixando a gente sonhar. Próximo passo é daqui a pouco tá nas coletivas de imprensa lá nos jogos do Flamengo. Daqui a pouco eu vou vir aqui igual o paparazzo. Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Você que tá chegando aí, se inscreva no canal, aciona a notificação no seguinte, deixa aquele like maroto no vídeo e vamos pras notícias de hoje. Porra, cara, tá deixando um amigo sonhar. Pelo amor de Deus. Eu sempre falei aqui nos vídeos, vocês já viram, porra, não tem acesso a ESPN Brasil, falando pro pessoal, pô, cria um canal aí, me manda pra eu poder... Irmão, eu fiquei tão animado que eu assinei o Star Plus aqui pra poder ter acesso a essa porra. E nós vamos ver, pela primeira vez eu tô vindo aqui pra falar pra vocês que eu vou reagir a um vídeo que eu nem sei do que se trata. Vou ver as notícias do Flamengo na ESPN Brasil aqui, que eu tô embrasado hoje. Olha que loucura. Vamos lá, trocar de janela aqui, ó que doideira. Olha lá. Maravilha, ó. Não tem vinheta, não tem logotipo dos outros. É nóis, só tá dando nós aqui, mano. Pô, vocês são pica mesmo, pelo amor de Deus. Perdão da má palavra aí, gente, desculpa, que eu fiquei emocionado aqui. Tô um influenciador. Amanhã, de repente, eu vou na feira, vagabundo me reconhecendo, pô. 150 inscritos, vocês estão de brincadeira comigo. Querendo me matar do coração. Desculpa aí a demora, vamos lá. Não tem nem como dar like no vídeo, então... Vamos lá, 3, 2, 1, lau. Seguimos no assunto de Flamengo, então, porque agora o Pedro Henrique Torre chega com informações de mercado da bola do rubro-negro. Vamos lá. Chegou o Pulgar aí, o Varela já tá no Rio, essas informações aí, vamos lá. Deve ser isso o vídeo, então. Valeu, pessoal. Nesta sexta-feira, o Flamengo volta a treinar aqui no Ninho do Urubu. Preparação para o duelo contra o Atlético Goianiense neste sábado, 20h30, Maracanã, início de retorno do Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior deve fazer algumas modificações na equipe em relação à formação considerada ideal do Flamengo no momento e que enfrentou o Atlético Paranaense neste meio de semana 0-0 pela Copa do Brasil no Maracanã. E até dá ritmo a alguns jogadores recém-chegados, como o Vidal e também o Everton Cebolinha, já de olho, por exemplo, no jogo com o Corinthians, próxima terça, início de disputa das quartas. Contra o Corinthians, diga-se de passagem, mais uma vitória, se Deus quiser aí, hein? Vamos que bora. De final da Copa Libertadores. Flamengo de olho no mercado, tem algumas opções aí, por exemplo, o Varela, já muito bem encaminhado, está no Rio de Janeiro já para tá assinar contrato com o Flamengo, lateral direito uruguaio, de 29 anos. Juiz lá o Flamengo também acerto encaminhado com Pulgar, volante chileno, 28 anos, deve pagar cerca de 2,5 milhões de já euros até anunciou. a Fiorentina. Ainda tenta o acerto com a Udinese, esse aí eu acho pelo que não vem Wallace, o volante de 27 anos, o Flamengo quer pagar 6 milhões de euros. O cara quer, mas, mano... O Flamengo não quer pagar mais do que 6 e acho que não deve vir, não. O Udinese pede 8 milhões de euros, ainda há essa diferença. O Flamengo também encaminha um acerto com a parte do Oscar, o meia. Esse aí tá perto. Ao Xangai, mas quer, claro, a liberação do clube chinês para contar com o jogador, pelo menos até o fim deste ano. O Flamengo toparia um acerto pelos próximos 3 meses aí com o Oscar para tê-lo nessa reta final de temporada. Vocês acham que vale a pena? O cara vai ficar 3 meses no Flamengo. Até ele se adaptar legal, vai um mês. 2 meses jogando, será que vale? Eu ouvi falar que parece que o Flamengo estaria tentando aí até maio, até o meio do ano que vem. Parece, e que até o clube chinês já teria visto aí um jogador, acho que oriental mesmo, acho que chinês talvez, acho que é o Lei o nome do cara, para substituir o Oscar durante esse período que ele estaria jogando aqui no Brasil. Mas eu queria comentários de vocês a respeito disso. Vocês acham que vale a pena essa contratação aí? Eu não tô reticente, porque eu não sei se o Flamengo exatamente está precisando de jogador nessa posição. Lateral direito era mais urgente. Já chegou algum aí, tá para vir de ser anunciado. Vamos lá. Ela pro Flamengo, olha só, os números do Pulgar na última temporada. 19 jogos, 1 gol, 1 assistência... E aí os duelos vencidos por jogo, a média dele. E aí considerando os números lá na Itália pela Fiorentina e também pelo Galatasaray. O cara tá chegando com polêmica. Depois a gente pontua também, Bruno,
outras questões que são, para mim, maiores, que vão além dos dados em campo, mas passo a bola para você. Tá, a gente já entra nesse assunto também. Deixa eu chamar a Roberta Barroso, então, porque ela também acompanha lá, claro, essa movimentação toda no mercado do Flamengo e vai trazer para a gente mais informações dessa iminente contratação e também da repercussão com a chegada do volante chileno ao time do Flamengo. Certo, Roberta? Conta para a gente como é que tá o ambiente por aí. Oi, Bruno, certo? Boa tarde para você, Mari, para todos os companheiros, também para o Fã de Esporte. A gente está acompanhando, a Gávea aqui está bem movimentada, justamente tem um jogo nesse sábado contra o Atlético Goianiense. Até falei com um torcedor ou outro, vem cá, você gostaria do Eric Pulgar no time do Flamengo? E os que eu conversei por aqui falaram que não, mas a gente pode dizer que essa contratação está dividindo opiniões por conta do envolvimento dele em questões policiais. Vale a gente lembrar que lá em 2013, quando ele tinha 18 anos, atropelou um senhor que acabou morrendo nesse acidente. Ele não prestou socorro, mas aí com uma ação na justiça ele pegou a pena um pouquinho mais branda, justamente porque foi confirmado que esse senhor tinha atravessado em um lugar inapropriado. E aí uma outra polêmica também é desse ano, ele está envolvido, numa situação de denúncia por estupro que teria acontecido na casa dele. Ele seria testemunha de acordo com o Ministério Público, mas muita coisa ainda em segredo de justiça. Nas redes sociais, então subiram, a hashtag Pulgar não, justamente por conta disso, mas outra parte da torcida sim gostaria de contar com esse jogador que no Flamengo vai reencontrar também um companheiro de seleção chilena, que é o Vidal. Bruno, Mari. Antes da gente falar sobre os jogadores, enfim, eu acho que a gente está normalizando algumas coisas que a gente precisa começar a pontuar. A gente falou muito sobre o caso de racismo aqui no Sport Center durante Libertadores e várias outras competições, até competições no Brasil. Eu já me posicionei aqui para técnico campeão, que tem algumas coisas que a gente não pode passar por cima. Eu já me posicionei aqui sobre outros jogadores, sobre outras situações, sobre jogadores que foram contratados em status de ídolo e depois tiveram que cancelar o contrato porque estava respondendo. Robinho, porque foi condenado. Então, assim, eu acho que não existe... Quando eu leio a linha fina, jogador atropelou e matou uma pessoa e é investigado em caso de estupro. Alguém acha isso normal? Alguém... Claro assim, que coisa. Gente, mas o cara joga bola demais. Eu acho que sim, ainda mais como o processo dele está correndo, precisa ter um cuidado do Flamengo, e a torcida e parte da torcida se posicionou sobre isso, para existir uma preocupação, porque, gente, o processo está correndo, ele ainda responde sobre isso. Enquanto não tiver uma decisão, o que o Flamengo passa de imagem? Como o Flamengo, enquanto instituição, como um dos maiores clubes desse Brasil, também passa de imagem, passa de recado. Então, a torcida, parte da torcida do Flamengo que está se posicionando, muito obrigada, porque a gente precisa também dos torcedores tendo essa consciência, o que muitas vezes várias instituições, como o Atlético, não teve esse cuidado, como o Santos também, vez ou outra, não teve esse cuidado. Então, que a torcida faça o seu barulho e a sua parte dentro do que é possível também. O que é que vocês sugerem que espere? Bom, vamos lá. Antes de o resto da galera falar, vamos pontuar umas coisas aqui que é importante a gente botar para poder dar alguns esclarecimentos aí. Eu não sou o tipo do cara que é envolvido com o Flamengo a ponto de ter informações de dentro e etc. Não sou. Eu não sou o Paparazzo, eu não sou o Flazoeiro, eu não sou o Gustavo Henrique, não sou esses caras. Mas eu me informo porque eu sou flamenguista pra caralho, então eu fico vendo as notícias. E aí, vamos lá. Primeiro de tudo, sobre o caso do idoso. O maluco... O caso foi em 2013, o moleque foi condenado por homicídio culposo e pagou a pena. A pena foi abrandada porque o coroa atravessou fora do lugar que deveria atravessar. Fora da faixa de pedestre, sei lá. Beleza. 2 pontos aí. Não é porque o cara atravessou fora da faixa que isso justifica, até porque, pelo que me consta, o maluco estava dirigindo sem carteira. E mesmo assim, a pena foi abrandada porque... Não sei se era, porque... Você atropelar uma pessoa na faixa ou fora da faixa é escroto. Principalmente porque era um idoso e morreu. Então, isso aí é uma merda. Agora, o cara não pode ficar pagando pelo crime pra sempre. Então, 9 anos aí se passaram. Ele tá vivendo a vida dele. Infelizmente, passou por essa situação bizarra. Tá passando por isso aí. Mas ele não pode ficar sendo condenado pra sempre por essa situação aí. Né? A justiça aplicou a pena. O cara pagou o que devia para a sociedade por esse crime. Eu sei que a família da vítima, do senhor idoso que faleceu, está recorrendo disso aí, e eles estão no direito de recorrer, que independente de onde o coroa foi atropelado, fora ou na faixa, dentro da faixa,
Não importa. Foi atropelado e não foi prestado socorro, que é um crime que, na minha maneira de ver, a gente não pode achar maneiro. Ponto final. Essa é a primeira situação. A segunda situação é o que a moça falou. Assim, eu acho muito justificado o que ela fala. Na grande, larga maioria dos casos, ela teria toda a razão. Porque realmente a mulher tem que se posicionar mesmo quando é um caso de abuso assim. Esse tipo de situação realmente não pode ser tolerada mesmo. A sociedade tem que mudar em relação a isso, muita coisa. Agora, primeiramente, ela fala que o Flamengo tem que ter cuidado na contratação e etc. E eu já vi isso aí no YouTube, num outro canal. Eles vão falar mais, porque o clube não teve cuidado, tem que observar mesmo, que não sei o quê. Porque está sendo investigado. Primeiramente, vou mostrar para vocês uma janela aqui. Flamengo, consultor jurídico, analisou o processo antes de contratar Eric Pulga. A parte do clube ele fez, pelo que me consta, ó. Flamengo tá em junho desse ano, a TNT, o jovem alegou ter sido abusada numa festa organizada por ele. A moça afirmou que tem provas de ter sofrido lá, assim, que não posso ficar falando essas palavras. Ele foi interrogado pelas autoridades. Segundo soube, o Flamengo buscou o processo e repassou o departamento. Então, assim, ao que parece que eu tô vendo aqui, o Flamengo foi consultar o caso e o que se descobriu foi que não foi ele que cometeu nenhum tipo de crime pra cima dessa moça, mas era a casa dele. Então ele está envolvido no processo como testemunha e não como acusado. Ele é testemunha, que até onde me consta ele também não estava na casa. Eu já até postei um outro vídeo onde que um dos caras também da ESPN, no outro programa, esqueci o nome dele, um que tem um cabelo espetado e uma barba. Ele falou que, não, mas posso não estar envolvido, mas minha casa eu tenho que estar, não sei o que e tal. Eu até dei o exemplo de que, pô, os jogadores de futebol vivem emprestando a casa uns pros outros, etc. A gente mesmo, de repente, você que tá vendo isso aí, às vezes tem uma casa de praia, uma casa num lugar mais afastado, aí um amigo seu muito querido te pede emprestar a tua casa, você não vai emprestar? Normalmente a gente deixa, não vai lá. Eu não tenho, né, no caso, mas se eu tivesse uma casa de praia, uma casa afastada, um apartamento num lugar maneiro, e um amigo me pede, pô, quero fazer uma resenha lá, me empresta a casa. Tranquilo, só depois você me devolver tudo arrumadinho, tudo na moral, limpo, do jeito que você encontrou, pode ir lá e usa. Você não tem condição de você responsabilizar o cara por uma situação dessa, sendo que não foi ele que cometeu o crime, tá ligado? Então, nesse segundo caso, ela falou tudo isso, tudo que ela falou, ela tem até razão nesses pontos, mas não pra cima do Pulga até onde se foi comprovado até o momento. O que tem que acontecer nesse caso aí são as autoridades, não sei onde foi isso, se foi na Itália, se foi no Chile. As autoridades têm que encontrar os culpados, a menina vai depor, ele também vai depor porque ele é testemunha, e apurar quem foram os autores desse ato aí. No caso, o Flamengo foi atrás de saber, eu mostrei pra vocês aqui, e entendeu que pelo fato de ele ser testemunha e não acusado, era tranquilo contratar o cara. Agora, o caso do idoso me deixa mais puto porque ele atropelou o idoso, ele era jovem, não tinha carteira, atropelou o idoso, não prestou socorro, fugiu da cena e depois o idoso veio a falecer, independente de onde o idoso foi atropelado. Essa situação é uma situação que vai sempre me deixar puto, mas o cara já pagou, a gente não pode ficar querendo que o cara seja condenado pelo crime várias vezes. Ele já foi condenado, já pagou. Já não deve mais nada para a sociedade, não sou eu que vou ficar julgando o sujeito de novo e acusando ele de novo. Sobre esse caso aí, ainda tá correndo, mas ele é testemunha e não acusado. Então, essa chamadinha que tá aparecendo aqui, ó, é investigado em caso. Ele não é investigado, ele é testemunha. Porque se for assim, ninguém mais pode ser testemunha de nada, irmão. Acontece uma parada aí, de repente, alguém dá um tiro aqui na minha rua aqui, pô, um dia desse deram um tiro aqui. Normalmente aqui a área é tranquila, mas teve um dia desse deram uns tiros aqui relativamente perto. Aí a polícia me chama pra ser testemunha e eu não posso arranjar um trabalho e fazer uma parada porque eu sou testemunha dos tiros que alguém deu e que não fui eu, não tem nada a ver com isso. Porra, bizarro. Então vamos seguir aqui. Terá se, de repente, ter uma definição do caso na justiça? Porque, claro, não é o clube que tem que julgar, mas Exato. Existe um julgamento onde ele está na condição de testemunha porque o caso teria acontecido dentro da casa dele. Ele explicou aí. Então ele é investigado por... na condição de testemunha e não acusado de cometer o crime. Na condição de O que testemunha. seria mais prudente fazer?
É o clube que tem que tomar essa decisão, contrato ou não? O clube tem que falar assim, não, vou esperar o caso ali encerrar ou não, contrato agora e depois eu vejo o que eu faço? Tem ainda, acho que um caso, a família do senhor que faleceu, atropelado por ele, que ainda abriu um processo, que ainda corre no Chile contra ele por causa da pena, enfim, ainda tem essa outra situação. Mas é claro que o Flamengo tem que ser zeloso em relação a isso. É a história do Flamengo. Nenhum jogador é superior ao zelo que você tem que ter com o seu torcedor, o cuidado com padrões de sociedade. O que a Mariana falou é verdade, né? Assim, não é uma questão do Flamengo, é uma questão que tem sido recorrente. O Atlético tem convivido com isso há algum tempo. O Santos passou por isso recentemente. Então, assim, é o zelo com a história do seu clube e com o que o seu clube oferece à sociedade. O próprio caso teve recente do São Paulo, com o Jean. Vocês lembram do goleiro? Está no Cerro agora, certo, Eugênio? Sim, Cerro Porteño. Também toda essa preocupação. Você acha que o Flamengo deveria esperar, Eugênio, fazer a contratação? Ou não cabe ao clube porque ele foi até protegido, né? Nem falou na chegada ao aeroporto. Eu acho que cabe ao clube, sim, porque não só a gente, como já tem um monte de gente aí repercutindo. E é uma repercussão negativa para a imagem do clube. Ponto. Fora a rejeição da própria torcida. Fora o que representa em termos de exemplo para a população, de normalização. Será que não há outro volante no mercado disponível? Isso aí que ele falou, ele tem um bom ponto. Será que não há outro volante disponível? Mas isso aí eu vou falar disso no final do... Para não ficar me alongando muito, vou deixar ele escolher. No final, quando eu encerrar o que a gente vai assistir aí, no final eu vou dar uma opinião a respeito disso aí. Será que o Flamengo precisa comprar esse barulho? Essa é a questão. E só um outro ponto que eu acho interessante, assim, não me agrada também quando o torcedor de outro time chega e fala, lá, por que você não está falando disso? Por que com esse pode? Gente, não é uma questão de rivalidade. Se a gente está preocupado com esses casos, a gente tem que estar preocupado com todos. Não é assim, mas no seu time você não falou, agora do meu você quer falar? Isso aí é não é sobre isso. Não é sobre isso. A gente tem que estar preocupado com a causa e não com a rivalidade. Lógico, e sim pensando que todos os times em algum momento não entrem nessa normalização, às vezes, de crimes, de assédio, de outras questões. Não é sobre futebol nesse momento. Roberta, bom... Partindo do princípio que muita gente que mete essa... Porra, eu tô apertando essa porra aqui, eu não tô acostumado com esse bagulho, ele tá voltando 10 segundos, cara. Agora eu tenho ESPN Brasil aqui, mano. Caralho. Ai, meu Deus. Enfim... Partindo da premissa que uma boa parte da galera que fica fazendo essa normalização que ela falou é uma galera que vai pro estádio e comete crimes, às vezes mata os outros na pancada, na porrada, e não acontece nada. E aí a torcida, às vezes, organizada inteira é punida porque vagabundo não pune o CPF, que é punir o CNPJ. Aí não pode a torcida, tipo a jovem, a raça, as torcidas maneiras, botar aqueles bandeirão maneiro, estender umas paradas pica. Porra, por causa disso, por causa de vacilação dos outros. Daí dá pra tu entender, mas acho que isso é uma tremenda babaquice. Querer disputar negócio de torcida com essa coisa de crimes aí. O que ela falou, tá nesse caso aqui, eu concordo 100%. Bom, e em relação ao Oscar? Não sei se você tem mais alguma novidade, claro, do caso do Pulgar. Se tiver, por favor, pode completar. Mas o Oscar é outro que também desperta ânsia. Esse sim desperta ansiedade também do rubro-negro. Só para completar em relação ao Pulgar, em relação à inscrição na Conmebol Libertadores, porque nessa próxima fase, quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo poderia inscrever até 3 jogadores. Cebolinha e Vidal já estão inscritos, então caso o Flamengo confirme mesmo a contratação desse jogador, teria um prazo até amanhã para inscrevê-lo nesta fase. Mas para isso, o nome dele precisa aparecer ainda hoje no bid da CBF até às 7 horas da noite, já que a Confederação Brasileira de Futebol não funciona no final de semana. Agora, falando sobre o Oscar, é até interessante a gente lembrar que essa semana, depois da reunião entre presidentes dos clubes com a comissão de arbitragem, a gente falou rapidamente ali com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e eu cheguei a perguntar para ele, e aí, com o meia Oscar, está tudo certo? Aí ele olhou, eu não sei de quem você está falando, e até nas nossas redes sociais, no Sport Center, né, nós postamos sobre isso e vimos os comentários ali dos torcedores rubro-negros, todos ansiosos, sim, pela chegada desse jogador, e falando que o Landim disse ali naquele momento que era o novo pouco provável. É uma brincadeira nas redes sociais, porque há um tempo o Marcos Braz chegou a falar isso em relação a alguns jogadores na chegada
chegada do Davi Luiz, por exemplo, pouco provável. Logo depois o Davi Luiz foi contratado. Então aí falaram, eu não sei quem é esse jogador, então esse seria o novo pouco provável. O fato é que depois do jogo pela Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Paranaense, Marcos Braz falou com a imprensa, confirmou sim que tem o acerto com o jogador, mas depende da liberação do clube chinês. O Oscar tem contrato até 2024 e aí teria que chegar por empréstimo, de repente até o final do ano. Então essas negociações ainda em andamento, mas é um nome que agrada bastante a torcida. Bruno, Mari. Beta, muito obrigada pelas informações. O que a gente já falou aqui, a galera tá ventilando direto. O Oscar parece que vai ser pai. A esposa tá grávida, ele veio pro Brasil por essas questões, também para acompanhar a gravidez toda aqui. Provavelmente ele não quer ter um bebê chinês. E aí o clube da China liberou ele para ficar aqui 5 meses no Brasil, até o final do ano, né, no caso. E ele ficaria sem jogar até o final do ano. E aí o que o Flamengo tenta é se aproximar do jogador para poder fazer essa contratação. E os empresários dele tentando essa liberação com o clube da China para que ele possa jogar enquanto está no Brasil, para não ficar parado, atrofiando musculatura e etc. Ficar sem ritmo de jogo muito tempo, porque ele pode até ficar aprimorando a musculatura, a parte física, em academias, etc. Mas o ritmo de jogo ele fatalmente vai perder. Por mais que ele até, sei lá, não vire jogador do Flamengo, mas de nenhum clube do Brasil, mas fique treinando no CT, compondo elenco em jogo treino, em coletivo, etc. Mas não seria a mesma coisa de manter o ritmo de jogo, né? Bom trabalho pra você. Obrigada, beijo. Beijos. Ela vai seguir, mas eu não vou seguir não, porque depois eles vão começar a falar aquela parada toda, aquela ladainha do áudio do VAR, e o Arrascaeta e o Gabigol, que o Atlético Paranaense tentou, mas já não conseguiu, enfim. Voltando, acho que foi o Eugênio Leal que falou aquela parada de, não teria um outro volante? Cara, eu já disse isso num outro vídeo que eu lancei ontem. A gente só tá vendo o Flamengo contratar jogador que vem da Europa, que vem de um outro clube brasileiro pagando uma grana forte e tal. E eu não tô vendo o centro de inteligência do Flamengo trabalhar pra mapear jogadores que estão se destacando em clube menor. Tem jogadores que são daqui do Rio, que aparecem em clubes daqui do Rio, que depois você vê irem parar em Red Bull Bragantino, em Palmeiras, em Grêmio, e que não tem ninguém vendo os caras surgirem e irem parar em outros clubes. Aí beleza, um jogador talvez que já seja até talvez uma realidade, os jogadores, né, que estão se destacando em Série B, Série C. Aí tu vai falar, mas o Flamengo com elenco milionário vai contratar jogador da Série C, Série B. Treino existe pra isso. Você custa alguma coisa. Estamos precisando de um jogador pra ser um segundo homem de meio de campo. Custa alguma coisa você olhar a Série B, analisar todos os scouts da Série B, quem são todos os segundo volantes da Série B que estão com destaque. Faz contato com o cara, observa quanto custa, traz o cara para um período, tenta um empréstimo com opção de compra no final do empréstimo. E deixa o cara ali compondo elenco durante o jogo treino, vendo o coletivo, vendo como é que o cara reage. Um jogo menor, de repente, dá uma oportunidade pro cara vestir a camisa do Flamengo, jogar, sentir o calor da torcida. De repente um cara desse vinga, a gente compra um filho da puta desse barato e vende caro, porra. Eu não vejo agora, hoje em dia. É lógico, é muito bom ser um clube que tem poder aquisitivo pra ir contratar um cara de 50, 60 milhões. Mas, às vezes você pega um cara que tu paga, sei lá, 1 milhão, 500 mil, ou que vem por empréstimo, às vezes aí, de um clube menor, que tá se destacando. E quando você vende, você tem um lucro maneiro. Eram outros tempos, era um tempo de mais necessidade, mas numa brincadeira dessa, uma vez aí a gente trouxe um cara chamado Hernani Brocador do Mogi Mirim. Primeiro ano dele não foi muito bom, acho que foi 2012, mas fez alguns golzinhos. No segundo ano o maluco desandou a fazer gol, um absurdo. A gente deve um título da Copa do Brasil a esse cara. Então, tá faltando o Flamengo começar a agir aí no mercado e tentar contratar uns caras que sejam... Não é pra povoar o time de jogador sem expressão, mas é você, tu tem um elenco absurdo, 30 malucos que estão, alto nível aí, time 1, time 2, montado, você consegue fazer um jogo com 22 jogadores em campo diferentes, de alto nível, que conseguiriam fazer uma boa campanha na Série A. É você compor mais uns 3 ou 4 ali, que não tem tanto nível bom assim. Sabe, eu acho que não ia doer fazer uns testes desses, não ia doer. Vamos trocar de janela aqui? Lembrando novamente de pedir vocês para se inscrever no canal,
Porra, vocês estão me deixando sonhar, mano. Toda vez que eu vou falar isso agora, 150, mano. Ontem a gente tava com 60 e pouco. 60 e pouco. Porra, tomei banho, cortei o cabelo, vou até passar um perfume. Ficar cheiroso aqui pra aparecer nos vídeos que eu tô ficando famoso pra caralho. Irmão, 60 e pouco, nós pulamos pra 150. Vocês são brabo mesmo. Quero agradecer e pedir pra continuarem se inscrevendo. Muito, muito obrigado mesmo. Toda a nação flamenguista que tá colando aí. Eu sei que nem todo mundo gosta, eu vejo a retenção. Tem uma galera que sai do vídeo, etc. Que eu não boto minha cara na thumb. O cara clica e vê um maluco falando. Não é isso que o sujeito quer ver. Ele sai do vídeo e é direito de todo mundo fazer isso. Mas tem uma galera maneira ficando. E eu sou grato a todos vocês que estão ficando. Muito, muito obrigado mesmo. E é isso aí. Lembrando de pedir pra vocês comentarem aí. Se não quiser comentar sobre o que vocês viram ou sobre o que eu falei, comente pelo menos aí de onde você é, qual sua cidade, qual seu estado. Eu vou mandar um coraçãozinho, vou mandar um like no teu comentário e de repente vou até responder também, mandar um salve pra tu, pra tua cidade. Me diz aí pra gente saber até onde esse vídeo chega e até onde vai a imensidão da torcida do nosso time. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Grande abraço pra todo mundo, fique todo mundo na paz e fui. Obrigado, nação.